Agora sim. Acho que estamos ao vivo. Bem-vindos ao Ilustra Comic Fest, na versão online, a versão após o fim do mundo. A gente teve que se girar, mas não vamos desistir, né? Bom, esse evento já acontece há alguns anos, é a nossa terceira edição, com apoio imprescindível do Sesc Sorocaba, e a gente tem a honra, nessa edição, de fazer dois bate-papos, duas lives bem bacanas. E essa primeira, eu queria que os convidados se apresentassem e falassem um pouquinho de quem eles são e como eles começaram, mas o trabalho deles, com certeza, todo mundo aqui já conhece. Então, vamos falar de charge, vamos falar de crítica, vamos falar de humor nesse país complicado, onde o humor é cada vez mais tenso. Queria dar as boas-vindas ao Renato Aroeira e ao Gilmar Machado. Bem-vindos, um grande prazer estar mediando esse papo. Vamos lá. Quem quer falar primeiro? Eu vou pedir para vocês falarem quem são vocês e como que vocês começaram a se auto-intitular chargistas, ou desenhistas, ou algo desse tipo. Vamos lá. Acho que eu sou o mais velho, então... Opa, o Gilmar. Começa o Gilmar, que apareceu na tela. Vai lá, Renato. Bom, eu, na verdade, não pensava em ser chargista. Eu me preparei para ser cientista. Eu comecei com engenharia, mas estudei física e matemática. A ideia era essa, viver na academia. Eu sou de Minas, sou de Belo Horizonte, Sim. E lá a gente lê muita vida de santo. E eu comecei a ler vida de cientista, que é quase a mesma coisa, então eu queria ser basicamente o cientista. Criança ainda. Só que eu comecei a desenhar, acabei ilustrando uns livros infantis da minha mãe, muito jovem ainda, devia ter 11 para 12 anos. Aos 13, 14 anos, comecei a ilustrar as apostilas do meu pai, que era professor de desenho, minha mãe era autora de livros infantis e tal. Quando eu olhei, assim, estava desenhando, mas aí fiz vestibular e tudo direitinho, mas disposto a fazer ciência. Só que eu já desenhava, já fazia algumas charges, já fazia cartoons, caricaturas, essas coisas. E um dia eu entrei no The ISEX para brigar com o pessoal, porque tinham usado uns desenhos meus. Eu fazia matemática, o Instituto de Ciências Exatas. Uhum. E queria falar com o presidente do DA, que tinha usado sem minha autorização. Aí veio uma menina linda, loura, era a presidenta do DA. Bom, resultado. Entrei para o movimento estudantil. Fiquei no curso, mas mais virei estudante profissional. Daí a pouco estava desenhando no movimento sindical, nos jornais, e quando eu olhei em volta, morei 1 ano com essa menina, quando eu olhei em volta, assim, puxa vida, eu não sou mais nem de longe cientista, estou aqui há anos, mas estou desenhando já há anos. Esse trem já saiu, já zarpou. E virei desenhista. Fiquei uns tempos em Belo Horizonte, desenhei vários jornais por lá, o Diário da Tarde, o Jornal do Comércio, o Diário, o Jornal de Minas, que era o jornal de um fascista, inclusive. E aí vim para o Rio, como quase todo mundo que mora em Minas acaba fazendo, vim cá para o Rio de Janeiro tentar a vida nos jornais aqui, comecei. Daí, Globo, JB, Globo de novo, Dia, as revistas, e pronto. Pimba. Quando eu olho em volta, está aqui. Estou vivendo no Rio, sou cartunista. Paralelo a isso, sou músico também, levei minha carreira aqui na noite, tocando por aí e tal. Então é como me encontro. A gente planeja, mas como dizem os irmãos Caruso numa música sobre o Tancredo, a filosofia de Tancredo é que nos norteia. Para que fazer plano se vai entrar areia? Basicamente. É verdade. Bom, tem uma semelhança, então, aí, Gilmar. Mais do que uma afinidade, né? A gente conversou mês passado, né, Gilmar? Mas aproveita aí, agora conta um pouco da sua historinha. Isso, a gente bateu um papo prévio aí. Primeiro, quero agradecer você, Marcel, ao Sesc pelo papo esclarecedor aí sobre esse momento tenso, ao companheiro de ofício Aroeira aí, para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre isso aí, né? O nosso ofício que, às vezes, é muito incógnito, né? Não é muito claro, não é muito técnico, é uma coisa de arte, de opinião, de política, né? Isso tudo que a gente coloca aí na
na imprensa, na rede social e tal, é tudo muito contundente. E aí, como a gente até estava falando, gera muita curiosidade de como é o processo do trabalho do cartunista, do chargista e tal, né? Cada um tem uma forma muito particular de desenvolver, né? E eu acho que tem também uma característica muito emocional, pelo menos é a minha característica, muito emocional de fazer esse trabalho artístico, jornalístico, né? Crônica gráfica nesse sentido, né? Eu moro aqui na região do Grande ABC, em Santo André, desde quando eu vim do Nordeste para cá, né, em 1900 e tralalá, pau de arara, aquela história do brasileiro típico migrante nordestino, né? E eu vim parar aqui exatamente na região do Grande ABC, né? Com toda a dificuldade, a galera toda, irmãos e tal. E aí fui trabalhar em fábrica, né? Aquela velha história, trabalhar em fábrica, né? Durante o dia e à noite estudar, né? E por coincidência, a gente trabalhava muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, era 16 anos na época. Então tinha fábrica e eu fui trabalhar numa fábrica de porcelana, onde rola o pó e tal. A gente contou um pouquinho dessa história, né, Marcelo? E aquilo virava, tipo, durante o dia, verdadeiras páginas brancas, assim, paredões brancos e tal. E por uma intuição, sei lá o quê, já curtia essa coisa de desenho, né? Talvez esteja dentro da nossa Aroeira, dentro da nossa personalidade de introspecta, talvez, de usar o desenho para poder fazer essa manifestação, né? Como pessoa, enfim. Então, eu nos intervalos, eu me perdia no meio do trabalho, desenhando com o dedo mesmo nas paredes dessa fábrica, né? E me perdia, viajava naquilo, e o resto das tarefas lá ficava meio pendente. E por conta disso, fui demitido depois de 3 anos, né? Vai sonhar em outro lugar, né? Pois é. Era uma fábrica, cara, que eu até contei para o Marcel, que a maioria eram menores de idade que trabalhavam, e todos mutilados, né? É uma coisa bizarra você olhar para essa época e olhar para os dias de hoje, e passava batido, era uma coisa natural, né? Na fábrica, os garotos chegavam 2 horas da tarde, todos cansados, porque estudavam à noite e tal, perdiam pedaços de dedos, essa coisa toda. Eu não fiquei fora disso também, perdi um pedaço de dedo, né, que até hoje fica meio sequelado, meus irmãos, primos que trabalhavam juntos também, enfim, aquela bizarrice, né, com relação ao trabalhador, que é apenas um indivíduo ali que serve para o patrão e só, né. Depois disso, eu saí da fábrica de porcelana, eu fui procurar na região do Grande ABC aqui, trabalho como ilustrador, né, como cartunista, que eu nem sabia, né, a gente não tinha nenhum tipo de referência, onde procurar trabalho, ainda mais como cartunista, né. Aí, por coincidência, eu consegui achar aqui nos sindicatos, né, do ABC, um jornalista que me encontrou e falou, vamos lá fazer desenhos para o boletim sindical, né. E foi a partir daí, eu tinha lá pelos seus 18 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer as ilustrações e as charges para a imprensa sindical, né. Então, trabalhei para a maioria dos veículos de imprensa do Grande ABC, onde, na época, nos anos 90, final dos anos 80, era muito contundente. A gente tinha 25 a 30 profissionais numa redação de jornal sindical, e 2 cartunistas, repórteres, fotógrafos e tudo, né, e tinha uma tiragem de 40, 50 mil exemplares por dia nos sindicatos metalúrgicos do Lula. Em né? que ano? Final dos anos 80, os anos 90, por aí, nessa época. E a gente tinha revista semanal, tudo isso a gente fazia, esse material todo de imprensa, para combater a chamada grande imprensa burguesa, que tinha essa coisa na época lá que a gente falava muito, né? Então, tinha isso, essa coisa. Então, eu aprendi muito, autodidata, né? Não tem nenhum curso técnico, acadêmico, nem nada disso, foi tudo nessa base da formação sindical que me deu essa cancha, né? Essa informação da charge com essa tendência, com essa linha de esquerda e temas sociais que a gente exerce ao longo do tempo, né? Depois que passou essa fase toda do sindicalismo e tal, eu saí dos sindicatos e fui para tal a chamada grande imprensa ilustrar, através de tirinhas, as colunas sindicais de trabalho, de economia. Trabalhei primeiro para um jornal chamado Diário Popular, que tinha grande circulação em São Paulo,
e tinha esse espaço sindical, né? Então eu fazia as tirinhas. Inclusive eram uns rapazes que faziam antes, que era do Rio de Janeiro, mas eu não lembro agora o nome deles, né? Aí eu fiquei ocupando esse espaço. E aí, ao longo desse tempo, eu já fui trabalhando na chamada caverna, né? Que eu chamo aqui em casa, assim, meu estúdio, minha casa. Caverna. Porque tem a introspecção social, que a gente tem dificuldade. Eu trabalhei em redação de jornal, mas que dificuldade, né? Para me adaptar a esse espaço. Então, estou há 20 anos fora também. Eu descobri que eu funcionava muito melhor e mais dinamicamente sozinho, solitário, exatamente. Então, aí, ao longo desse tempo, aí a gente foi alcançando uns veículos e tal, e foram muitos anos fazendo aí as tirinhas e charges, e ilustrações editoriais, e por aí foi. Legal. Engraçado, uma coincidência, porque a imprensa sindical também foi o que me jogou no mundo da charge, na verdade. Embora eu participei de fanzines, aquelas coisas que você sempre fazia na cidade, desenhistas se encontram, acabam se achando. Mas, realmente, o que me fixou no ramo foi a imprensa sindical. No meu caso, uma geração anterior à sua, que foi na década de 80, uma década só, mas era a reconstrução, foi quando começaram as greves do ABC, e os sindicatos em Belo Horizonte também se reconstruíram. Eu fiquei no Sintel, nós fiz também eletricitários, fiz também metalúrgicos lá. Então, de certa forma, a minha escola também foi a imprensa sindical. Mas a sua história explica muito o quão visceral são os seus desenhos. É impressionante. Realmente, você sente que assim, aquilo é pessoal. Aquilo ali é pessoal. É um traço muito, muito peculiar, né? Um traço do Gilmar. Aquilo é pessoal. Ele está falando, pô, isso aqui não é um diletante, não. Isso é pessoal. Eu acho muito legal vocês dois têm essa relação já dessa bagagem, né, da imprensa sindical e tal. A imprensa sindical foi uma continuação natural do movimento estudantil, porque na época o movimento estudantil era braço auxiliar, era quem estava na rua. Mas quando as greves começaram, as lideranças do movimento estudantil, como tu fala assim, nosso papel agora é auxiliar, porque os verdadeiros protagonistas foram para a rua, que eram os trabalhadores. E aí a gente passou a rodar mimeógrafo, distribuir coisa, produzir material gráfico, surge a Alboré, surge o Centro de Estudos do Trabalho em Belo Horizonte. Acho que vários lugares, regiões industriais, tiveram esses grupos de jornalistas e desenhistas preparando material para essas campanhas. Legal. Bom, e aí a gente estava falando uma coisa, né? Ambos agora estão publicando de uma maneira completamente independente, né? E estamos num cenário peculiar ainda, como eu costumo independente falar, de segurança, né, também. A gente está num cenário pós-fim do mundo, assim, que já é uma coisa mais diferente ainda. Mas antes dessa quarentena, né, ambos já via, né, todo mundo já via o cenário da imprensa física, né, papel físico morrer, né? As redações também irem migrando para um cenário virtual também cada vez mais, e todo esses veículos cada vez mais independentes também de imprensa. Como é que foi para vocês assim essa migração de mudar? Como era trabalhar para um jornal ou uma revista ou algo, e agora vocês trabalharem totalmente independente? Vamos falar um pouquinho dessa questão de como ser um chargista sem um veículo, um patrão ou algum empregador seu, né, que vai te divulgar todo dia, e agora você mesmo se pautar e tal, essa questão de você ter um contato direto com o público. O meu foi um pé na bunda, assim, literalmente isso. Eu cheguei a terceira reunião. Nos últimos anos, desde 2017, que o Jornal Dia me chamava lá de vez em quando, muito raramente, eu, como Gilmar, também, assim, gostei de redação, mas fiquei muito feliz quando pude não ir mais. Então, assim, me chamaram lá e as reuniões eram assim, a primeira vez foi para reduzir meu salário à metade. Eu engoli seco, mas não tinha alternativa, eu já estava a imprensa já estava sem espaço. Na segunda reunião, 6 meses depois, para reduzir de novo a metade. E a terceira foi para dizer, não dá mais nem para reduzir a metade. Ou seja, minha relação com a grande imprensa, entre aspas, foi cortada porque não havia mais grande imprensa.
Foi no começo de 2019. Desde então, eu não tenho mais emprego. Então, a gente fica independente da segurança. Mas, rapidamente, assim, continuei publicando nas redes. Acho que o Gilmar também tem os seus projetos de se virar, porque eu não sei como foi a situação dele, mas eu não tinha mais emprego, e continuava a ter aluguel e tudo mais. Me lembro de uma charge, eu não sei se é do Dama, que é a repórter entrevista o artista ao lado de um quadro. O que você pretende com a sua arte? Pagar o aluguel. É a primeira coisa que eu penso. A partir daí, a gente desenvolve o resto. E, por sorte, assim, o 247 acabou me convidando logo, e havia um crowdfunding dos jornalistas pela democracia, que é esse grupo que trabalha lá. Legal. Que publica normalmente ali, mas que também publica em outros locais. E alguns grandes textos, o Miguel Paiva está lá também, o Nando Mota, um chargista novo, mas bom pra caramba, o menino e tal. Assim, é como eu vejo o futuro da profissão, sendo um pouco uma mistura de autogestão e crowdfunding, de alguma forma. Ou seja, o patrão passa a ser o público, diretamente, com menos intermediário. Eu ainda careço de editor, no sentido de que o editor é importante para te localizar. Ele entra com a sua charge em tal tempo, essa charge fica de tal a tal hora, entra uma outra no lugar. Essa organização do jornal é muito importante. Mas o dia já não me pautava. Eu tinha total liberdade, então já me pautava há muitos e muitos anos. No momento, assim, a transição foi mais a questão da segurança. E, de certa forma, a ideia de que você interage com o seu público muito mais. Você publica a charge numa rede social e, imediatamente, os aplausos e as críticas vêm disputar espaço ali nos comentários. Algumas críticas pesadas, alguns aplausos também muito bons, mas... Conta aí, Gilmar, como é que foi para você? Bom, eu, como você também, vim da coisa do papel e tal, e foi a vida inteira pautado, né? Aliás, entra até uma opinião minha, que eu costumo repetir, que no Brasil não se fazia charge política na sua essência, como deveria ser feita, exatamente porque os veículos de imprensa, por origem corporativa, né, defendem um segmento político-social. Então, você nunca faz uma charge pautada para dentro de jornal nenhum. Assim, poucos, talvez, o Angeli, na época dele, conseguia fazer, a Laerte consegue fazer, botar opinião, enfim. Mas o restante é mera ilustração ali, que passa pelo crivo editorial do editor, que responde para o dono do jornal, enfim. E aí, né, durante essa coisa toda, sempre foi, né, eu fiz muita tirinha para jornal, para entretenimento, aquela coisa bobinha para coluna de caderno de cultura e tal, né? E também fazendo ilustrações para dar grana, né, para aquela coisa dos livros e tal, né, livro de literatura, revistas e tal, aquela dinâmica que a gente tem que ter para poder se garantir como profissional e ter o rendimento. Eu, diferente do Aroeira aí, eu consegui muito cedo entender um pouco da economia, cara, porque isso é muito raro nas artes, para os cartunistas e tal, lidar com dinheiro, né? Mas eu acho que a dificuldade, sabe, do início, a coisa muito penosa no início, faz com que você aprenda. Então, eu aprendi a fazer esse tipo de administração pessoal daquilo que eu ganhava. Então, aí, diferente do Aroeira, eu consegui ter uma casa própria. Então, aí não fico desesperado, assim, por poder tudo. O aluguel é um desastre. Nossa, eu fico desesperado só de pensar em ter que, né, por conta do aluguel. Então, nesse caso, já consegui ficar mais tranquilo nesse sentido. E durante esse período todo, né, da vida profissional ao longo dos anos, trabalhando pra caramba, tal, dando conta de pautas, de livros, de jornais daqui, dali e tal, eu sonhava, né, com um momento em que eu ficasse mais velho e fosse meu próprio editor, né, eu tivesse a independência para poder fazer um trabalho autoral, né, porque a gente nunca faz um trabalho autoral quando é pautado, quando trabalha para algum veículo, que você te paga e te compra aquilo e tal. Então, você não tem essa autonomia autoral, editorial de você mesmo. E aí,
com o fim dos jornais veio aquele desespero tal, dos impressos, porra, e agora? O que eu vou fazer? Eu fiquei aí meio que uns 3, 4 anos batendo cabeça, meio desesperado. Falei, e agora? Porque você está condicionado a esse tipo de coisa. Você é pautado, você tem hora para entregar o seu trabalho, vai ser publicado, não sei, aquela coisa toda, né? E aí chegou exatamente o momento, falou, pronto, Gilmar, você não tem mais o teu patrão, o teu chefe, não sei o que lá, não tem mais o teu espaço para publicar, e agora? O que você vai fazer? Inclusive, tem um dinamismo de comunicação que não é o que você conhece, né? Que são redes sociais, que são digitais, mídias digitais, alternativas. O sonho chegou, Gilmar. Aí eu cheguei nessa crise, fiquei aí batendo cabeça, Aroeira, Marcel, pelo menos aí uns 3 anos, cara, sem saber para onde ir e o que fazer. Mas a gente tem, como a Aroeira falou, o lance de não parar de produzir. Então eu continuei fazendo e tinha as redes sociais, né, mornas, né, Facebook, não sei o quê, e aí a gente foi se adaptando a essa nova mídia, né? Até então a gente trabalhava para jornal, que era muito rápido, né, Aroeira? Esse negócio de já amanhã já está lá a charge, já publicada, já morreu e tal, e aí a gente estava se deparando com uma coisa dinâmica de segundos, de minutos, né? Fazer o negócio, porque a notícia saiu e tal, já morreu. E já vem os memes também para a gente competir com a inteligência do brasileiro. Vamos falar disso. Aquele talento natural de sair um absurdo, o cara já vai olhar na internet e já tem aquela coisa muito bem elaborada, muito sarcástica, que seria o nosso papel. Então, além disso, de entender a nova comunicação, de ser o seu próprio autor, não ganhar para fazer isso, você ainda tem os memes e apurar a informação das mentiras, né? Tentar apurar, porque é um turbilhão de mentiras e tal, e a gente está, de certa maneira, já rolando aí um certo tempo dessa dinâmica toda e conseguindo sobreviver a isso. E a gente aprendeu com o tempo, né, Aroeira, monetizar, ou seja, tentar vender um original, coisa que a gente não sabia, fazer livro, né, compilado, enfim. E por aí foi, mais ou menos isso. O Ricardo Carante, que também é Gostei da pergunta que ele também é ilustrador, ele fez essa pergunta, eu achei interessante, que é isso, né? Como pensar, né, ser chargista se... Eu acho que a gente faria os fanzines. Tá. Faria os fanzines de novo, como fizemos, na verdade. Houve uma geração mimeógrafo que forjou muito do seu estilo, das características do desenho, nos fanzines, vendendo fanzine, fazendo cartão de fanzine. Na verdade, quando eu começo como cartunista, não na imprensa sindical, mas na revista O Mordaz, por exemplo, lá em Minas, você tinha, assim, uma página de desenho semanal no jornal, que era um acordo entre um desenhista, e aí não havia essa ideia. Nós estávamos numa ditadura, então não havia muito essa ideia. A charge era uma coisa muito morna, muito bobinha. O Aldax Esteves fazia no estado de Minas, era uma coisa assim. Então, de certa forma, a gente já começa nesse período que o rapaz falou aí agora. Não tinha internet, não tinha emprego, não tinha trabalho, nem lugar para publicar. Daí os fanzines. Durante um bom tempo, os fanzines alimentaram muito da geração que produziu no Brasil. Mas a imprensa sindical, de certa forma, ela canalizou muito disso. Muita gente que estava nessa de fanzine achou ali uma oportunidade de certa forma, de dar um sentido social àquilo que estava acontecendo. Sim. Porque, aos 18 anos de idade, 20 anos, Gilmar era um pouco diferente, porque trabalhar cria consciência também. Né? Tem essa coisa. Mas eu não. Estava ali filho de professores. Trabalhavam muito os meus pais, mas eu ainda não tinha visto o que era a injustiça social de verdade. Não tinha notado. Só vim a ver isso no movimento estudantil quando ele começa a trabalhar nas periferias de Belo Horizonte, junto a Cássio Pereira. Quando começa a surgir, a consciência surge aí. Então, de certa maneira, assim, a gente já viveu essa época sem possibilidade de publicar. Agora, eu concordo com o Gilmar, eu acho assim, o meme é uma demonstração da genialidade do humor da população. Não só no Brasil, mas no resto do mundo também. O meme é autodefesa. E, de repente, o cara não precisa ter estudado desenho, eu também sou autodidata, como o Gilmar, mas o cara, sem saber desenhar, mas com um pouco dessa pareidolia visual que todos nós temos, ele monta um meme em minutos. Escreve o texto dele usando uma imagem de Renoir, uma foto famosa, uma cena de um filme, e dá o recado. Chuta o poder, me perdoa a expressão, nos bagos. Dói. Porque quando um meme viraliza... Eu não sou daqueles caras que acham que é só ciranda, não. Eu acho que o ridículo
castiga e mina e bastante, destrói as bases desses caras. Uma coisa que eu penso bastante, assim, eu sou formado em História, e aí, quando a gente estuda História, sempre teve aquela coisa de a charge também é um documento histórico, né? É um documento que você usa para se fazer pesquisa, né? E eu fico muito pensando isso, de como vai ser a história, né? O estudo da história no futuro com os memes, né? Porque ele adicionou um tempero e algo que é muito difundido, né? Assim, todo mundo faz o meme, e o meme se cresce numa proporção louca, né? E, ao mesmo tempo, ele também, como tudo, pode ser usado como mentira, Mal. né? Como o mal, né? E aí Ele é anônimo. Exato, O ele é meme é anônimo. anônimo. O meme não é assinado. Essa é uma característica bem interessante. Ele é algo fantástico e ao mesmo tempo, como assim, tudo na você internet... é realista, você que é professor de história. Desculpa, você que é historiador, perdão, eu ia falar assim, você que é historiador, Marcelo, olha, vamos ser realistas. A cultura do artista ganhar muito dinheiro é uma coisa recente e rara. Isso não é normal. O normal na história da humanidade é jogarem tomates nos artistas nas feiras e aproveitar aquilo para fazer a sopa. O artista é querido e odiado normalmente. Não é essa moleza toda, não. Então, a gente, de certa forma, é a vida mesmo. A vida de artista, ela geralmente não tem a segurança. Eu conheço poucos que conseguem. É preciso uma mente privilegiada para fazer feito Gilmar e não viver de aluguel. Não, eu ia sugerir, assim, da gente pensar, né? Existe essa convivência do meme com a charge, desse modelo que vocês fazem, né? E a gente vai criando uma nova maneira, né? De retratar com esse humor ácido essa realidade. Eu gosto muito. Gosto muito. Agora, você sabe que para ouvir música... Oi? Para ouvir música há 300 anos, só tinha duas alternativas: viajar muitos quilômetros para assistir em algum lugar ou tocar em casa. Sim. Eu acho maravilhoso as pessoas poderem fazer humor em casa. Sim. De certa forma, eu acho que tudo aquilo que democratiza qualquer tipo de saber, é um acréscimo. Na verdade, também é mais uma coisa que mina o poder desses caras. Muito do poder deles é eu posso fazer e você não tem os meios. Exato. Agora o pessoal tem. Exato. Como que nessa seara agora de internet, né, com essa questão de você tem essa liberdade, você tem o contato direto com o autor, você é responsável direto pelo seu cronograma, pela sua pauta e tal. Gilmar, ele, por exemplo, publica constantemente no Instagram e lançou um livro, um compilado das suas charges políticas recentes. E agora está prestes a lançar novamente, né? Como que isso foi para você? Você já tinha feito, sempre publicou, né, com editora, publicou com outros esquemas, e agora você fazer o seu financiamento coletivo para uma publicação física de uma publicação que foi virtual e constante ao longo de um ano, agora 2 anos. Como foi essa experiência? E depois, Aroeira, você falou dos jornalistas pela democracia e toda essa questão do financiamento coletivo. Fala um pouquinho para a gente também depois como que... Detalhar um pouquinho mais, como que a gente pode fazer isso funcionar cada vez melhor. Vai lá, Gilmar, fala um pouco dessa experiência. Pois é, Marcelo. Então, ao longo do tempo, por exemplo, fazendo as tiras, charges e tudo, eu sempre tive aquela coisa de um fechamento de ciclo, ou seja, fazendo uma edição, um compilado, um livro no final. Então, felizmente, eu consegui fazer isso com toda a minha produção durante esse tempo todo, né? Desde livrinho que foi para as bancas de jornais, pela editora Scala, que foi o primeiro, até a editora Devir, que a gente teve o privilégio da compra do governo federal para bibliotecas públicas, governo estadual, coletâneas independentes que eu vendi em eventos e tal, né? Então, sempre tive essa pegada de monetizar, de fazer um fechamento, né? De projeto nesse sentido, né?
aí passar para outro ciclo. Por exemplo, eu fiz uma série de tirinhas infanto-juvenis para um caderno de jornal da região do Grande ABC e criei um personagem, né, nessa época. Então, fechou, acabou isso, e eu consegui fazer também um compilado desse negócio. Então, fechou, né, essa parada. Tipo, você fecha, tranca e vai para outro projeto, né? Nesse sentido, dessa nova mudança agora, por exemplo, sem a remuneração e tal, eu pensei em fazer essa coisa do financiamento coletivo. Então, vem ao longo de alguns anos aí, muita gente fazendo para o estilo das histórias em quadrinhos, né? E conseguindo fazer isso, né? De certa maneira. Bom, eu tinha uma reticência muito grande para fazer esse negócio, porque aí depende de você vender o teu peixe, você ser seu garoto propaganda, e isso é uma coisa que a gente não sabe fazer. Ficar perturbando lá, apoia. Qual a estratégia de marketing para dizer, olha, me apoia nesse projeto, enfim. E uma coisa que eu percebi é que o público, as pessoas em geral, como bem disse o Aroeira, já estão educadas nesse sentido. Então, é um futuro já que demonstra, né, agora aqui já no presente, essa modalidade de financiamento coletivo, de pagar o seu salário com o Apoia-se e outras maneiras aí de remunerar o artista, né? Então, ainda bem, né, que essa coisa da comunicação, ela é muito dinâmica nesse sentido, ela vai se transformando e a gente vai nessa dança e se adaptando a isso tudo, né? Então, eu tinha no início muita reticência, apesar de saber que as pessoas já estavam adaptadas a receber esse tipo de propaganda, olha, me apoia, não sei o que e tal, vai lá, não sei o que, sabe assim? E você repetindo isso, né, várias vezes. Eu não gostei, porque assim, pô, ser muito chato, né, cara, ficar lá o tempo todo falando isso, então... Porra de vergonha. Vergonha de fazer isso, de ser chato, né, de falar, olha lá, é mais um dia de campanha, não sei o quê. Então, eu tive muita reticência para isso, até que dois amigos craques aí da rede social, do financiamento coletivo, falaram, não, você tem que fazer, pô, não sei o quê. Aí deu umas dicas assim. Olha, a pergunta do João Vitor é bem, eu ia chamar aqui, é bem interessante, porque você ganha um retorno monetário pela plataforma do Instagram, porque você publica constantemente lá. Essa é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Como se você fosse... Sério? Você publica constantemente ali, será que você tem alguma relação com isso? Ou não, você realmente tem que se virar e fazer como você estava explicando, que é cultivar esse público que está na rede social para te apoiar a lançar alguma coisa. Pois é, e aí vem aqueles caras, tá ganhando quanto do PT, não sei o quê, para fazer isso, estão te pagando bem, vale a pena. Mas, enfim, aí eu tive coragem, fiz o projeto, né, de fazer isso, e para minha surpresa foi muito legal a recepção, o pessoal que acompanha, a gente criou bolhas, né, dentro da rede social, que tinham aqueles que criticavam, foram sumindo, e a gente foi angariando pessoas que, com o nosso próprio pensamento, que defende junto com a gente as mesmas bandeiras e tal, né, então assim, a gente acaba criando um grupo, né, com a rede social, de pessoas afinadas com as nossas ideias, e deu muito certo, as pessoas cobrando. Você sentiu que assim, as suas curtidas, né, no Instagram se converteram em apoios na sua publicação? Você sentiu? Sim, eu acho que foi fundamental essa afinidade, porque assim, você vai criando um público muito afinado com as suas ideias, é uma troca honesta e franca. Então, é uma proposta que você coloca uma voz para muitas pessoas que estão agoniadas, angustiadas, então você consegue transmitir isso. Então, eu recebo muita mensagem desse tipo emocional, da necessidade de falar para alguém e tal, não sei o quê. Parece romântico, mas isso existe, cara, é verdade. Eu recebo muita mensagem desse tipo. E o fato de ter esse apoio considerável, né, de fazer uma edição de jornal, de uma edição de livro, que a gente vende em um ano 1.000 exemplares, que editora nenhuma assim, do nosso trabalho venderia, então isso já é um grande resultado e uma grande resposta para esse tipo de parceria, digamos assim. A venda direta, né, Gilmar? Sem o intermediário ali, né? Sem o intermediário, a livraria, aqueles % ali, você faz uma venda direta,
Mas a gente tem aquele problema de não saber vender, sabe? Aquela coisa, a gente é cara de prancheta e tal, mas a gente vai se virando enfim, aí deu certo. Aí rolou essa primeira edição. Aí eu fiquei surpreso, porque muita gente quis depois que acabou, porque eu fiz só uma tiragem só para aqueles colaboradores. Aí eu tive que fazer uma segunda edição, que também, para minha surpresa, foi maior ainda a adesão. E os pedidos são constantes para fazer a edição 2020, né? E aí já está pronto praticamente o projeto para lançar no dia de finados, se der certo, né? Dia 2 de novembro. Então, só para mostrar aqui, fazer um merchandising aqui, que a gente está virando o craque da propaganda, Marcelo. Da autopropaganda. Veja seu peixe, Gilmar, olha lá. Que bela capa, hein? E essa aqui foi a segunda edição aqui, né? A tiragem que foi no meio do ano, né? Perfeito. É isso. Eu sou um fã do seu desenho, Gilmar, realmente. E é um desenho carregado no traço, que é uma coisa assim, é preciosa essa ideia de carregar no traço. Eu já trabalhei muito com traço também, gosto muito. É que fiquei fascinado pela massa, né, pictórica, e comecei a mexer com isso também, acabei gostando. Mas belíssimo, seu desenho eu estava falando antes, quando eu perguntei, e aí, eu estou sozinho, como é que eu... Não, você vai fazer com o Gilmar, com o Marcelo. Eu falei, pô, Gilmar é um craque. Eu achei que nós íamos fazer um outro negócio em dezembro, mas acho que temos também, né, Gilmar, um negócio em dezembro aí. Que a gente tem que fazer. Tem sim, outra ideia. Eu não tive essa capacidade do Gilmar de organizar o próprio trabalho, eu acho que é um diferencial também importante. Eu me lembrei do aniversariante do dia, o Ziraldo, que é também um cara um mestre do traço e também um sujeito com uma capacidade de organização e de trabalho muito grande. Desde o começo, desde muito jovem também, ele já botou ordem nas coisas, né? Planejou o que ele tem que fazer, as coisas dele. E isso me impressiona um pouco. Eu sou casado com uma pessoa que realmente também tem um começo de vida, trabalha desde cedo, é muito organizada, é outra maneira de ver o mundo. E eu ainda estou um pouco perdido nessa coisa de não ter patrão, porque há um problema que quase a gente não lembra. Só lembra quando precisa muito. Quando você é processado, você precisa de advogado. E, geralmente, quando você trabalha numa empresa, você tem o departamento jurídico da empresa que cuida. Mal ou bem, cuida. Já levei umas ferradas por causa disso, mas cuida. Agora, você precisa de ter uma rede. Como a gente trabalha no campo progressista, essa é uma coisa fantástica. Nas vezes em que eu precisei, nas 2 vezes, fizeram pro bono. O atendimento com as melhores bancas de advogado do país fizeram pro bono. Ou seja, o importante é que o cartunista que hoje atua por conta própria na rede, especialmente o virulento feito Gilmar ou um J. Camelo, tem que ter o telefone do pessoal do jurídico, de um desses escritórios, dos grupos de advogados, juristas pela democracia e tudo mais, porque a gente vai precisar. O momento atual é de culpabilizar, criminalizar toda a dissidência. Isso é uma coisa importantíssima. De certa forma, eu acho que a parte que mais me assustou quando eu perdi o emprego, porque no dia eu já não tinha censura, os caras não se incomodavam com o que eu fazia, era assessoria jurídica. De certa forma, eu imaginei que, na época não tinha pandemia ainda, me seguro um pouco com a música, eu vou vender desenho e tal. Mas a assessoria jurídica me preocupou. Mas, rapidamente, pelos exemplos, eu percebi que a auto-organização está conseguindo resolver isso. Legal. Eu acho que você, Aroeira, também tem uma produção impressionante, né? Você faz, no mínimo, uma charge por dia ali. Eu vejo seu Instagram é uma loucura ali, né? Todo não dia. Para. Como que... Tirei uma semana de férias há uns 15 dias, até assustei. E aí, como que você, né, assim como o Gilmar falou que ele criou ali um público cativo ali no Instagram e tal, você sente isso também, então, agora? Você tem feito essa... Sinto. Eu me lembro quando eu comecei a desenhar, assim, de certa forma, no movimento estudantil, mais profissionalmente, desenhar direto, era sempre um grupo de amigos. Eu sempre desenhava para um grupo de amigos, na verdade. Sim. De certa maneira, isso está acontecendo agora, é um grupo de amigos maior e virtual, mas eu discuto com eles as ideias, muitas e muitas vezes. As pautas são conversadas ali. Então, essa aproximação com o público... E a outra coisa que o Gilmar também tinha falado agora há pouco, assim, é impressionante, né, Gilmar? Você agora, o fato acontece, em 1h30 você está com um desenho pronto,
Em 2 horas ele já tem 150 curtidas, em 6 horas ele tem 2.000 curtidas. Então, você tem o processo de 4, 5 horas, que antes era... Você fazia, na verdade, a charge sobre uma notícia de ontem, e ela sairia amanhã. Esse hiato que reduziu para quase nada agora, deixa a gente muito mais aceso. Eu conheço o Latuf, que é um cartunista, que desenha em barricada. É um negócio impressionante. É um cara que viaja pelo mundo inteiro, e ele desenha de barricada. Ele usa caneta rapidinho, faz ali papel, fotografa e manda, enquanto o pessoal joga pedra na polícia. É uma coisa impressionante para mim. Você passa a ser um militante no sentido mais completo, porque eu também não consigo compreender a arte descolada da realidade. A Nina Simone falava que o artista precisa falar do tempo dele. Precisa, não tem outra alternativa. Então, vamos ser realistas, essa é uma charge típica de uso de... É porque eu faço assim, eu faço as caricaturas, só um parênteses aqui, e vou usando a mesma caricatura mais de uma vez, modificando expressões, se for preciso e tal. E essa é uma daquelas, assim, eu uso morcegos muitas e muitas vezes na minha charge. Isso é um parênteses técnico, porque eu gosto muito de usar a charge como uma... você falou sobre a história da charge agora há pouco, Marcel. Eu gosto muito de usar a charge como uma companhia de repertório usa peças de teatro. Então, tem charges que eu já fiz várias e várias vezes. Revoada de morcegos, eu fiz muitas e muitas vezes. Pelo simbolismo da coisa. Geralmente é matópico. Quem acompanha o trabalho já vai conectando. Pastiches, eu faço vários. Por exemplo, tem uma lição de anatomia de Rembrandt, eu já fiz umas 20, com todo mundo, e algumas eu me diverti particularmente. Porque eu estava estudando um bocado as charges. Olha, as charges começam no século XVIII, nessa coisa junto com o iluminismo, junto com aquela efervescência que gera a Revolução Francesa, e elas já eram as mesmas charges que a gente faz. Sabe, Gilmar, aquela charge clássica dos poderosos sentados à mesa, fatiando o mundo com garfo e faca? Pois tem com o rei inglês e o rei francês, pouco antes da Revolução, dividindo o planeta. Do mesmo jeito que nós fazemos, são mais ou menos as mesmas ideias, como também Shakespeare fala das mesmas coisas que o teatro grego falava. O pessoal diz, são 6, 7, 8 histórias, são 6, 7, 8 piadas, são 6, 7, 8 canções, são 6, 7, 8... É um pouco mais do que isso, mas basicamente a gente está caminhando nos passos de gigantes. A gente faz parte de uma longa tradição de críticos, porque, né, Gilmar? Tem caricatura de general romano em parede de Pompeia. Pois é. Nós estamos fazendo isso há muitos e muitos e muitos séculos. A Eliana fez uma pergunta. Nas paredes de pirâmides, nos túneis de trabalhadores, tem desenhos e caricaturas dos chefes, provavelmente. Sim. A Eliana fez uma pergunta aqui, que acho que tem a ver com o que justamente estava falando agora, né? Mas essa questão da velocidade. E aí, uma pergunta de curiosidade técnica mesmo, assim, né? Como é que vocês conseguem resolver rapidamente e postar rapidamente o resultado de um desenho, de uma ideia, né? Concretizar essa ideia, né? No caso seu, Aroeira, você tem trabalhado sempre com pintura digital, né? Mas quem já viu o Paulo Caruso desenhando, sabe que tem coisa de 3,5 minutos ele já produziu o desenho. Você falou que você também consegue reaproveitar coisas que você Não, eu uso muito. Eu tenho um arquivo de milhares e milhares. Gente, eu estou desenhando desde que eu tenho 16... Assim, guardando desde que eu tenho 16 anos de idade. Estou com 66. Tem 50 anos de material em caixas aqui pelos armários, e depois do ano 2000, mais ou menos, um pouco antes, digital. Muito material digital. Então, assim, desenhei tudo. Eu tenho aqui um arquivo de mãos, que eu devo ter 1000 mãos desenhadas. Eu gosto do visual, então eu boto tudo num arquivo só. Qualquer hora eu publico isso como uma prancha e tento vender para ver se entra um troco para pagar uma conta ou duas. Pagar um aluguel. Mas, assim, então eu gosto de usar, eu faço uma mistura de desenho a lápis, só que eu nem scanner uso mais, Gilmar, eu fotografo com celular mesmo. Sim. Para agilizar. Então, eu faço uma mistura de desenho, colagem,
pastiche de mim mesmo, de reciclar minhas charges, de redesenhar coisa nova, de misturar pintura com traço, com desenho, porque eu tenho que me divertir também. Sim. Acho que é uma coisa fundamental, e eu sei que isso deve ser uma das coisas que mais move o Gilmar também, é o enorme prazer que dá a gente se fechar na caverna, botar uma música. Eu gosto muito de concertos de violino para desenhar. Botar uma música e mergulhar naquilo. É o que me mantém inteiro, porque se for só... Pensa bem, o cara quem mexe com jornal sabe que se você ficar só mergulhado na notícia o tempo inteiro, você morre afogado e envenenado. Todo jornalista tem uma gaveta nas redações que eu frequentei de remédio, de antiácido, de calmante, de antidepressivo. E ainda mistura isso tudo, desce e vai beber no boteco que todo jornal tem embaixo. No papo que eu tive com o Gilmar... Não há mal que faça e se ferra. No papo que eu tive com o Gilmar no mês passado, a gente falou, aí eu quero que o Gilmar fale também do processo que ele usa para desenhar, mas aí a gente já emenda num assunto que é o seguinte: ambos estamos trabalhando com charge política, e a gente num ano mais pesado ainda do que o normal. Isso afeta, como você está falando, né? É uma sobrecarga, né, criativa, e afeta todas as... O que vocês, para a gente deixar o fim do papo mais também para cima, no sentido de o que vocês buscam fazer além disso, né, de ficar debruçado nesses assuntos pesados o tempo inteiro, né? O Aroeira tem a questão da música, que acho que com certeza alivia e ajuda um bocado, mas contem também sobre esses outros universos que podem contribuir aí para passar essa fase tão complicada. Mas, Gilmar, conta também como é que você faz, né, para agilizar. Você é muito rápido. Às vezes acontece uma coisa, tipo, a coisa nem terminou, seu desenho está postado, cara. Gilmar, em meia hora ele faz a charge, já vi isso acontecer. É assustador. A gente aprendeu também uma coisa que a gente não sabia, que a gente já sentia isso na redação de jornal, o dinamismo, mas aí depois a gente descobriu que a gente tem esse poder de fazer em questões de minutos, né? Porque o desenho já está na mente, já está... a construção de um boneco de cartoon ali já está muito definido. É como o Aroeira, que é músico também, e é uma coisa que eu admiro demais, assim, como arte, sabe? Assim, é uma coisa que eu acho incrível, quem consegue tocar um instrumento, fazer música e tal, é um sonho ainda, sei lá. Mas, enfim, a gente descobriu também que tem esse dinamismo gráfico, né? E é uma coisa interessante que, Aroeira, diferente de você, assim, eu não consigo me divertir muito, cara, com esse negócio. Mas, assim, funciona muito para mim, principalmente nos últimos dois anos e tal, como terapia, né? Ele funciona como um desabafo emocional, porque, assim, o traço, o desenho que eu faço hoje autoral, né, de maneira expressiva, como que eu faço, assim, com um desenho mais rebuscado e tal, essencialmente uma expressão ali de angústia, porque, assim, eu sou canceriano, cara, e eu somatizo essas coisas problemáticas. Sério, eu tenho vontade de vomitar mesmo, literalmente, não é só uma coisa... não é metáfora. Não é metáfora, eu sinto isso mesmo, uma dor no estômago, sabe, uma taquicardia quando eu vejo as coisas acontecerem. Eu moro aqui no Grande ABC e constantemente rodo por São Paulo para as caminhadas, agora não por causa da pandemia, mas fazia muito essas caminhadas, e tudo isso, essa coisa social me afetava muito, né? Talvez por isso essa coisa da introspecção e da caverna ali, meio blindado da realidade dura do que é a vida. Só que com as redes sociais, a internet, tudo isso está muito na nossa cara, presente, né? E coisas que nos surpreendem todos os dias, né? Com lideranças políticas absurdas, né? Violência policial, violência do racismo, né? Machismo e tudo mais. Então, isso daí é uma coisa que faz muito mal para a gente que acompanha diretamente essas coisas todas, né? E que serve como matéria-prima do nosso trabalho, tudo, né? Desde o princípio, né? Que a gente se propôs a ser um cartunista de esquerda, tudo, né? Para denunciar esse tipo de coisa através do humor gráfico. Mas também aí chega um momento, Aroeira, quando eu consigo fazer o trabalho com um traço pesado, que é a coisa da caneta,
que é fundamental, um tipo de caneta, um tipo de papel, que é para poder passar essa transpiração emocional. Quando eu consigo fazer alguma coisa, já me dá um respiro, sabe assim, já dá um alívio, que eu finalizei, coloquei, publiquei, e as pessoas já estão movimentando, comentando, desgostando, gostando, criticando, quer dizer, você coloca na mesa de debate. Então, o fato de você colocar na mesa de debate, por exemplo, já é um alívio, já estão compartilhando com a minha angústia já está sendo diluída com essas pessoas que estão debatendo esse assunto. Então, é mais ou menos por aí que acontece esse processo. E aí, o mais difícil, Aroeira, como você deve saber, é o lance da ideia. Por exemplo, a gente tem o que rolou agora, e muitas vezes é só, né, para um governo que traz a piada pronta, né, para os políticos que são verdadeiros concorrentes dos memes, né, dos negócios, já está pronto, então às vezes é só botar no papel, isso é muito rápido. E quando você tenta fazer um desafio, de tentar criar alguma coisa inédita e tal, aí você sofre um pouquinho e tal, né, como autor e tal, mas aí é uma questão de tempo também. Aí na hora da finalização e publicação é muito rápido, né? Respondendo a pergunta, inclusive, que eu vi aqui da mocinha que... Essa é a angústia da criação, né? Ela dói mesmo. É um parto de cada desenho. Meu primo, João Rafael, ele sim é historiador. É uma coisa que eu converso muito com ele, essa coisa. Cara, ser chargista hoje é ser humorista, é ser um jornalista, ou é ser um documentarista? Né? Quando a realidade ela já é exagerada e absurda, né? Marca um quádruplo aí. É um pouco de tudo, né? Como competir com a realidade, né? A realidade... Bom, quando um presidente manda invadir o hospital, ou quando ele diz que não vai, não quero vacina chinesa, não quero nada chinês aqui, bom, você não sabe, fica até difícil abordar. Assim, bem, como eu posso fazer algo que seja mais engraçado que isso? Eu vejo que o Gilmar, como eu também e outros cartunistas, a gente tem tentado deteriorar a expressão do Bolsonaro aos poucos. O Gilmar construiu com maestria essa figura seca, esgruvinhada que ele transformou o cara. Mas essa é a ideia. A ideia é que a gente precisa deformar esse rosto para mostrar o horror. Tem que mostrar algo. Porque às vezes a gente não sabe mais nem o que dizer para as pessoas entenderem. Sabe aquele negócio? Vou desenhar para ver se você entende. Não é possível, eu estou desenhando e as pessoas ainda não entenderam. Tem um monstro, aquele monstro do horror das crianças, do debaixo da cama, o bicho-papão, todo o terror que apareceu na sua vida, está sentado no Planalto, bagunçando o coreto, destruindo direitos, arrebentando um país que já não é, que já vive com um histórico escravocrata, que como disse um amigo, o Brasil é um país tão cheio de mazelas que parece que foi construído em cima de um cemitério indígena. Foi mesmo. Matamos os índios e construímos um país em cima. Trouxemos meia África para cá para tratar como bicho. Gente, é muito crime, é muito desastre, e a gente precisa falar disso. Sim. Então, assim, quando eu digo dói, dói. Mas, por outro lado, a sensação de que você não está só, não só na bolha, mas agora. Foram 1000 chargistas, você, Gilmar, também, que fizeram aquela charge continuada. Nunca vi tanto chargista, eu nem sabia que existia tanto. Quando a gente começou, Gilmar, era um ou outro. A gente contava nos dedos das duas mãos, a confraria se reunia num boteco, era normal. A galera se reunia de vez em quando, eram 20 pessoas. 20 pessoas em São Paulo, 20 pessoas no Rio, 20 pessoas em Belo Horizonte. São centenas, são milhares. Eu olho e penso assim, eu sou otimista, você falou para terminar com a nota otimista, eu sou otimista por quê? Ao contrário de tudo que eu tinha visto antes, que eram intelectuais ou gente falando de como as coisas deviam ser feitas, nesse momento a gente está vendo os verdadeiros protagonistas de tudo tomando a frente. Mulheres tomando a frente das suas lutas, negros tomando a frente das suas lutas, indígenas fazendo a mesma coisa, tomando a frente das suas lutas, e trabalhadores voltando a se reorganizar dentro de uma perspectiva muito mais ampla que é essa, inclua as identidades. Fala, a Bolívia deu a volta num golpe, entre outras coisas, não é porque a esquerda aqui é pior, não é isso, não. A Bolívia construiu a esquerda lá baseada numa identidade coesa que eles têm. A maior parte dos trabalhadores bolivianos, a grande massa da população, é de indígenas. Botaram o indígena na presidência e construíram uma esquerda que entende essa identidade. Assim como a esquerda americana está se formando no Black Lives Matter, porque aquilo é uma realidade tão excruciante que precisa ser resolvida. Então eu olho e vejo as meninas do Chile fazendo aquela coreografia
sobre quem é o estuprador, Uhum. eu vejo os verdadeiros... as pessoas que estão carregando o planeta nas costas resolveram dizer o que pensam. E isso, para mim, é motivo de otimismo. Significa que a esquerda, da qual eu faço parte, desde que eu me entendo por gente pensando sobre qualquer coisa, desde que eu vi as injustiças, a esquerda melhorou também. Pode ter dificuldade de fazer suas articulações. Temos problemas no Rio e São Paulo do ponto de vista da política partidária, mas as bases nas quais isso está apoiado mudaram, gente. O mundo hoje, apesar dos algoritmos que nos derrotaram, as redes sociais vão permitir também que a gente se reorganize e dê o troco. Só precisamos tomar os algoritmos desses caras. Aquele negócio, os meios de produção têm que ser da população. Os meios de produção cultural e os meios de divulgação também têm que pertencer à população. E certamente a gente tem gente de ter capaz de construir redes tão boas quanto essas. Isso é verdade. Bom, belíssima reflexão para a gente atualizar e seguir para fechar o nosso papo, né? Porque eu só posso agradecer pela oportunidade de mediar, entre aspas, um papo tão bacana entre dois chargistas que eu admiro muito, tanto pelas sacadas e como a gente viu no discurso do Mojica ontem, falando as causas ficam, né? As causas estão aí, né? Eu quero agradecer a oportunidade e convidar o pessoal a assinar o canal do Sesc Sorocaba e o nosso canal do Encontro Ilustra, que esse material todo vai ficar disponível em ambos os sites, ambos os canais, e a gente pretende continuar esses papos por muito mais tempo em outras oportunidades. Quero convidar os dois também para outros momentos a gente continuar conversando. Gilmar, quando começar a sua campanha do próximo livro. Eu, como quadrinista, quero aproveitar a ocasião para divulgar também que no final do ano vai ter a Butantan GibiCon, em que ambos estarão lá também participando de bate-papos e tudo mais. Então, é isso. Vamos produzir e vamos pensar, né? Últimas palavras de vocês, e eu só posso agradecer, gente. Muito obrigado mesmo ao Sesc por proporcionar todo o apoio técnico e tudo mais para o nosso evento, e ao público que está acompanhando e a vocês que gentilmente toparam participar dessa empreitada aí. Muito obrigado, Marcel, pelo convite ao Sesc também, por organizar, ser dinâmico, né, em se reciclar, em se dinamizar aí com as lives, né, já que a gente não pôde se encontrar pessoalmente, né. Exato. E torcer muito para que esse universo medonho desse ano, né, que a gente achou que 2019 era o fim do mundo, 2020 era o começo do fim do mundo. A gente está na porta do fim do mundo. Pois é. Era o começo do fim do mundo. Sobreviventes do caos até, né, esse ano, né? Então, espero que essa coisa toda melhore para a gente enquanto sociedade, enquanto cidadãos e tudo mais, que o ano que vem seja muito melhor aqui, para a gente se abraçar pessoalmente, né, trocar, apesar da nossa introspecção toda, né, mas a gente gosta de conversar com os amigos, encontrar pessoalmente, enfim, nos eventos, por aí afora e tal, né, então, torcendo muito para que tudo isso aconteça, e que esses momentos políticos que a gente está vivendo tão contundente, tenebrosos e tal, que isso sirva de lição, como a pandemia também. Eu aprendi até a fazer bolo em casa, não sabia. Então, que a gente aprenda a ter o senso crítico com as lideranças políticas, entendeu? Eu acho que a gente vai ter um grande aprendizado depois que passar tudo isso, olhar para dentro do que a gente viveu, dentro desse universo que a gente está vivendo aí, e saber escolher, discutir mais política, que é o que a gente começou a fazer agora, né? De interesse geral da sociedade, do bem comum, e por aí vai. Muito obrigado, Aroeira, pela participação, prazer enorme trocar ideias contigo aqui. Grande ao prazer. Meu querido Marcel, ao Sesc, é isso aí. Um abraço a todo mundo que acompanhou o papo também aí. Valeu demais. Bom, quero agradecer também ao Sesc e lembrar, assim, eu já toquei e fiz teatro em vários Sescs espalhados pelo Rio e São Paulo, inclusive.
E sempre foi o lugar que tinha melhor equipagem, técnicos fantásticos, os teatros sempre foram bacanas demais. Então, na verdade, é uma das ferramentas culturais mais importantes que o país tem, esse sistema S. Olha, muito obrigado pela oportunidade de conversar com o pessoal, e realmente é uma coisa que precisa continuar. Foi uma das coisas que, assim, de verdade, eu vi vários artistas têm muito a dever ao Sesc. Eu falo de verdade isso. Do ponto de vista cultural, foi um dos motores do país nos últimos 20 anos. Eu vi isso pessoalmente. Perfeito, gente. Muito obrigado. E agora, às 4h15, a gente vai ter ainda mais uma outra live muito bacana. Convido todo mundo a acompanhar também aqui mesmo no canal, tá bom? Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigadaço. Um prazer falar com vocês. Grande prazer. Valeu demais.